do CNN 360 volta conversando com o ministro dos Transportes, Renan Filho, já está aqui com a gente, ele está no nosso estúdio em Brasília. Ô, ministro, bom falar com o senhor ao vivo, bem-vindo à CNN, muito boa tarde. Oi, Dani, boa tarde, um prazer conversar com vocês. Ministro, eu vou começar, não tem muito como fugir do assunto, o senhor veio aqui a São Paulo, logo após o desabamento de um volume inacreditável de chuvas, que acabou destruindo uma parte do litoral norte de São Paulo. O senhor estava na comitiva com o presidente Lula. Muito da sua pasta vai ser acionado ali, porque houve destruição bastante expressiva de algumas partes da Rio Santos e os municípios em calamidade vão precisar de ajuda. Quanto até agora o Ministério vai estar disposto a aportar e qual é o volume de trabalho que tem só no litoral norte, ministro? Olha, naquele primeiro dia, Dani, em que tivemos lá, na reunião liderada pelo presidente Lula, lá em São Sebastião, em que estiveram presentes também o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito Felipe Augusto, representando os prefeitos dos outros municípios da região, o presidente, a mim pessoalmente, determinou que colaborasse com o Estado de São Paulo na liberação das rodovias e também, posteriormente, na reconstrução. No momento, as rodovias estão sendo ainda liberadas para o tráfego completo, né? Ali tem, sobretudo, 3 rodovias. Tem a rodovia Rio Santos, que é a BR-101, tem a rodovia Mogi-Bertioga, ambas estão com muita dificuldade, Mogi-Bertioga 100% fechada, e a Rio Santos aberta, recentemente aberta, mas para um fluxo apenas de abastecimento. As pessoas ainda estão com muitas restrições para rodarem veículos comuns. E tem a rodovia Tamoios, que liga Caraguatatuba até São José dos Campos, que no momento é a principal rodovia de abastecimento. Mas ela precisa também da Rio Santos para fazer chegar em todas as partes de São Sebastião. Passada a fase da limpeza dos escombros, dos deslizamentos, nós vamos elaborar os projetos de engenharia para transformar aquelas rodovias em rodovias mais resilientes às nuances geográficas, climáticas daquela região, que é uma região do Brasil muito atípica. Veja que a cidade de São Sebastião ela é uma cidade horizontalizada. Ela tem bairros que ficam distantes 50 quilômetros um do outro, todos na mesma rodovia. Isso dificulta bastante. Além disso, essa rodovia, para quem não é de São Paulo, mas que conhece o Rio de Janeiro, que já viu aquela rodovia Niemeyer ali no Rio de Janeiro, que passa muito próximo do oceano, por fora de uma montanha, boa parte dessa rodovia Rio Santos é assim, situada no meio entre o mar e a montanha. Tem um trecho dela que tem uma cachoeira à margem esquerda da rodovia e a margem direita da rodovia, para quem vai em direção do Rio de Janeiro, é o mar. Você imagina uma chuva dessa natureza, a maior chuva da história do Brasil, caindo nessa região, cerca de 680 litros para cada metro quadrado de área onde a chuva caiu, e depois essa água buscando o oceano e carregando tudo que estava na frente e descendo na velocidade da inclinação das montanhas. Ou seja, é um desafio grande, mas o presidente determinou ao Ministério dos Transportes que colabore nesse processo de limpeza. Estão lá Exército Brasileiro, Polícia Rodoviária Federal, Marinha, o governo do estado de São Paulo, a prefeitura trabalhando também, e depois nós vamos financiar as obras, mesmo, Daniela, sendo rodovias estaduais. O Brasil não tem histórico de financiar a reconstrução de rodovias estaduais pelo DENIT e pelo Ministério dos Transportes. Mas esse é um caso atípico, emergencial e em trabalho conjunto com o Ministério da Integração, coordenado inclusive pelo Ministério da Integração, que é o ministério que lidera o Sistema Nacional de Defesa Civil, nós vamos viabilizar caminhos para transferir recursos para a reconstrução dessas rodovias. Esse foi um compromisso do presidente.
Agora, ministro, isso é trabalho de tempo, né? Eu imagino, o senhor conseguiu conversar com os técnicos do Ministério, assim, para a gente ter a Rio Santos minimamente parecida com o que a gente já conhecia, né? Antes das chuvas, isso é o quê? 6 meses, 1 ano, mais, menos? Eu acho que aproximadamente 6 meses. A gente precisa primeiro liberar Rio Santos para fluxo e garantir o fluxo com segurança. Quando isso estiver feito, já vai atenuar um pouco os impactos da catástrofe para as pessoas que residem na região. Nesse primeiro momento, muita gente precisa voltar para casa e logo mais, depois desse rescaldo inicial, a gente vai observar a liberação da rodovia para que os outros serviços comecem a voltar à normalidade. Agora, a reconstrução propriamente dita, ela depende de projeto de engenharia. E o projeto de engenharia, para ser feito, primeiro precisa dimensionar o dano. Até o momento, sequer conseguimos dimensionar o dano porque não teve nem como ser removido na totalidade os escombros dos desabamentos das encostas. Então, nos próximos dias nós teremos isso, teremos primeiro um prazo para projeto e depois uma contratação emergencial, depois a própria execução da obra. Eu não acredito que isso possa acontecer antes de 6 meses. Ô, ministro, quanto dessa tragédia mudou o cronograma do senhor? Porque, para você que está me assistindo, eu venho trazendo aqui, eu de vez em quando eu vou lá cutuco o ministro para conseguir entender um pouco qual é o cronograma. O Ministério dos Transportes é uma pasta que tem, tradicionalmente no Brasil, tem muito recurso e dá resultado rápido. Então, o Lula tem uma atenção especial com isso. O ministro fez um levantamento que ele entregou para o próprio presidente lá atrás, a gente falou um pouquinho sobre isso aqui, ministro, da quantidade de contratos que estavam parados no Ministério Ministério da Infraestrutura, de rodovias, de ferrovias, ou que pararam totalmente, ou que tiveram a sua execução reduzidíssima, assim, a um prazo lentíssimo, por conta do corte de recurso. O orçamento do governo anterior investiu muito pouco nessas obras e o Lula deu uma palavra para que, olha, eu quero dinheiro para isso, porque é obra de construção, isso ajuda inclusive o emprego. Eram 453 contratos que ou estavam 100% parados ou que tinham sido colocados na marcha muitíssimo lenta. Quanto dessa tragédia muda o cronograma de retomada e reorganização dessas obras aqui, por exemplo? Só no estado do senhor tinham 5 que estavam parados, mas Minas Gerais 38 e Rio Grande do Sul 42. Ou seja, tem muito projeto que estava devagar, quase parando, ia retomar. Dá para garantir ainda a retomada desses contratos ou não? Certamente nós vamos garantir a retomada dos contratos. O desastre não afeta o andamento das outras obras. O Brasil vai ter condição de atender às necessidades do Estado de São Paulo e botar para andar os outros contratos. Como você falou, Dani, quando o presidente Lula venceu as eleições, mesmo antes de assumir, ele conseguiu aprovar a PEC da transição. A PEC da transição garantiu recursos para o Ministério dos Transportes. Esse ano, só em 2023, nós vamos investir mais recursos do que o governo Bolsonaro nos 4 anos do governo dele. Isso significa mais investimento, significa mais emprego, significa mais competitividade para a nossa economia e significa mais condições para o Brasil se desenvolver. Essa é a forma do presidente Lula pensar e esse foi um compromisso de campanha, que a gente precisava retomar os investimentos públicos como forma de ajudar a economia e também como forma de atrair mais investimentos privados. Então, nós vamos retomar todos esses 453 contratos, que são obras novas, outras obras de manutenção que estavam paradas, porque não tinham condição de garantir o fluxo financeiro para que o cronograma da obra pudesse andar. Então, uma obra de 2 anos e meio levava 5, 6, 7, 8 anos. Por isso, o Brasil virou um país em que as obras não terminavam nunca. E quando terminava, era um pequeno trecho. A gente precisa agora retomar o volume de investimentos esse ano e garantir no novo arcabouço fiscal uma permanência deste patamar de investimentos. Por isso é que é fundamental
que nós tenhamos um novo arcabouço fiscal. O ministro Fernando Haddad está debruçado nisso, deve apresentar isso ao Congresso nos próximos meses, e também é fundamental que o país faça transformações, como, por exemplo, a reforma tributária, capaz de, junto com o novo arcabouço fiscal, criar um ambiente, ancorar as expectativas e criar um ambiente de tranquilidade para que a gente leve adiante os investimentos, estabilize o endividamento do país e, com isso, facilite o crescimento econômico, a geração de emprego e a melhoria da vida das pessoas. Esse é o desafio do país. No âmbito do Ministério dos Transportes, eu espero que isso dê certo para que a gente mantenha em alta os nossos investimentos. Ô, ministro, o senhor que abriu a porta, então eu vou passar, né? Se você não conhece o ministro Renan Filho, ele era governador de Alagoas, então foi governador por 2 mandatos, se elegeu senador, foi para o Ministério de Lula. Então, ele falou de reforma tributária, eu vou pegar o ganchinho aqui. Como governador, o senhor tinha uma observação a respeito do que poderia ser feito e uma preocupação em preservar a receita do Estado. Hoje o senhor está do outro lado do balcão, entre aspas, no governo federal, que também está tentando equacionar aí, está acompanhando de perto a luta para chegar num texto que seja palatável para governadores, para prefeitos e também ajuda a fortalecer o caixa da União. Qual é a fórmula que o senhor acha possível e que o senhor acha que é palatável para os colegas que estão onde o senhor estava até 22, ou seja, à frente dos governos estaduais? Olha, lá atrás, os governos estaduais estavam contemplados, grosso modo falando, com a discussão da reforma. Hoje, à luz da redução dos impostos sobre os combustíveis, os estados passaram a viver uma realidade diferente. É muito importante que o governo federal discuta com os governos estaduais um caminho que seja sustentável para os dois lados. Eu continuo defendendo a sustentabilidade dos estados e defendo também que o governo federal faça uma reforma tributária que permita o Brasil ganhar racionalidade no que concerne a cobrar impostos. O Brasil tem um emaranhado tributário que atrapalha o desempenho da nossa economia. As pessoas não sabem direito quantos impostos pagam. Os empresários também não conhecem. Até às vezes quem é especialista tem dificuldade. Os investidores internacionais nunca conseguem compreender o nosso sistema tributário. Então, obviamente, isso atrapalha o desenvolvimento do país. Nós precisamos simplificar a tributação do Brasil. Precisamos também transformar a reforma, com a reforma, garantir cobrar mais impostos de quem pode pagar mais e cobrar menos dos mais pobres. No Brasil é o contrário, o mais pobre paga mais imposto do que o mais rico. Isso não tem qualquer sentido. E discutir também a competitividade da nossa indústria e os outros segmentos. Eu acho, Dani, que o governo tem condição de fazer uma reforma tributária. O presidente Lula venceu uma eleição e está com muita força institucional, está com muita vontade de trabalhar, de fazer o Brasil crescer de novo, de voltar a cuidar das pessoas, de fazer um governo mais generoso, mais próximo de quem mais precisa, um governo que lidere a América do Sul, que não trate os outros países como adversários, mas como parceiros na estratégia de desenvolvimento. Então eu acho que no bojo disso tudo a gente precisa fazer mudança. E a reforma tributária está na ordem do dia. Eu sou um otimista, vou ajudar, vou colaborar como puder, como ministro, conversar com o Congresso Nacional, conversar com o setor produtivo, porque eu acredito que na área da infraestrutura eu terei condição de dialogar com vários setores para ajudar o ministro Haddad, ajudar o ministro Rui Costa, ajudar o ministro Padilha e ajudar o presidente Lula a aprovar uma reforma tributária, porque eu tenho certeza que o Brasil, com uma reforma tributária bem feita, a gente nem imagina aonde ele pode chegar. Ministro, deixa eu aproveitar aqui, eu sei que o senhor está com o tempo contadinho, vou liberá-lo, mas não posso deixar de trazer o nosso analista de economia e infraestrutura, Fernando Nakagawa, vem para cá, fala com o ministro Renan Filho dos Transportes, está falando sobre tudo aqui, o ministro, áreas afeitas e não afeitas, a gente está usando toda a experiência aí. Naka, com você, querido. Obrigado, Dani. Ministro, desde ontem, o pessoal do setor de transporte e logística fala basicamente 2 assuntos. O primeiro
deles é elogio à reação coordenada do governo federal, do governo estadual, ao que a gente viu no litoral norte. Mas também muita gente está falando sobre uma deliberação da Agência Nacional de Transportes, órgão vinculado ao Ministério do Senhor, que publicou ontem, no Diário Oficial, uma autorização, uma aprovação à celebração de contrato de adesão para outorgar, por meio de autorização, a construção e exploração de estrada de ferro entre São Paulo e Rio de Janeiro, pelo prazo de 99 anos, pela empresa TAV Brasil, empresa brasileira de trens de alta velocidade. Voltou o trem-bala, ministro? Olha, o novo marco legal de ferrovias, ele impõe as autorizações. A autorização a uma empresa não significa que somente ela será autorizada, muito menos ainda que esse projeto vai andar na velocidade que as pessoas imaginam. A autorização ela veio para facilitar investimentos privados. A partir de agora, a empresa tem que cumprir um cronograma. Se ele for mesmo realizar esse investimento, muito bom para o Brasil. As pessoas desejam que nós tenhamos ampliação das possibilidades de transporte. As pessoas desejam que o transporte aeroviário cresça, rodoviário cresça, ferroviário também. Mas a autorização é um modelo simplificado para atrair o investimento privado. Exige o cumprimento de uma série de tarefas para que o investimento possa mesmo ir adiante. Então não é criar muita expectativa nesse momento e nós vamos cobrar o cumprimento do prazo para ver se a empresa tem condição de levar adiante um projeto tão arrojado. Agora, o novo marco legal de ferrovias, ele estimulou exatamente isso. Para quem tem condição de fazer, se apresente, cumpra um cronograma e faça mesmo. Com relação a esse trabalho conjunto do governo de São Paulo, do governo federal, eu acho que realmente é muito importante. Nós vivemos numa federação e na federação, no momento de dificuldade, é importante coordenarmos os esforços conjuntamente. O governo federal tem cumprido sua missão, o governo de São Paulo também e as prefeituras também. Eu acho que trabalhando todo mundo juntos, deixando a eleição para o tempo próprio e agora cuidando cada um da sua tarefa, quem ganha são as pessoas. E o ideal era que todos os desastres no país fossem enfrentados assim. E todas as tarefas também, mesmo que mais corriqueiras, fossem enfrentadas assim. Mas o que a gente observa com a atitude do presidente Lula é uma grande mudança. Uma mudança para melhor, na maneira que o país vinha sendo conduzido anteriormente. Bom, o que o ministro está querendo dizer em bom português é as empresas vão ter que mostrar se tem bala para manter o projeto de pé. Mais ou menos é isso que vai acontecer agora. A gente vai ficar em cima do lance. Ministro, me despeço do senhor agradecendo a presença, deixando as portas abertas. Tem muito projeto para andar e a gente vai ficar em cima.